Bom dia a todos, que a graça, a paz, a misericórdia de nosso Deus e Pai esteja conosco, com todos que estamos aqui juntos, unidos em comunhão com o Espírito Santo para aprender mais uma porção da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Júlio, sou membro na Igreja Batista em Jardim Santana e estamos neste momento, ainda que algumas pessoas têm a recomendação de ficarem em casa. Então nós estamos gravando mais uma vez essa videoaula para você poder assistir através do canal YouTube aí na sua telinha. Que Deus abençoe. Nós estamos na EBD, a melhor escola do universo. E nesse trimestre nós estamos estudando a respeito do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus. Até o momento nós estudamos os capítulos 1 a 4. Nós fomos apresentados a pessoa do rei exatamente nestes capítulos de 1 a 4 e depois estudamos também dos capítulos 5 a 7, onde o rei ensina os seus princípios. Ele nos ensina os seus princípios. E hoje nós vamos estudar os capítulos 8 e 9, que fala sobre o poder ou a autoridade do rei. E destacamos como texto áureo desta lição Mateus capítulo 9, no verso número 6, que diz, se você pode me acompanhar aqui na telinha, Mateus capítulo 9, verso 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Vamos ter um momento de oração. Neste momento, feche os seus olhos. Se você puder, coloque o seu coração lá no trono do nosso Deus e vamos falar com o Papai. Querido Deus, Pai de amor, em nome de Jesus, nos encontramos mais uma vez na Tua presença para Te agradecer em primeiro lugar e Te pedir, Pai, abençoa-nos, dá-nos, Senhor, estes momentos que vamos ter juntos, que nós tenhamos sabedoria dos altos céus. Me usa, Pai, para que eu possa transmitir não a minha palavra, não meus ensinos, mas a Tua palavra, e que esta palavra venha a ser útil em nossas vidas, tanto agora como no nosso dia a dia. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados. Eu vou destacar uma frase que eu li deste teólogo. Ele tem vários livros escritos. Ele se chama Warren W. Wiersbe. E ele disse: uma coisa é certa a respeito dos milagres de Jesus. Uma coisa é certa: Jesus não realizou milagres para atrair multidão. Na verdade, ele procurou evitá-las. Sempre falando, obviamente, olha, eu estou fazendo isso, não conte para ninguém, porém, não funcionou. Pelo contrário, as multidões continuavam a sempre seguir ali Jesus.
Bem, nós, nesses dois capítulos, capítulo 8 e capítulo 9, Mateus ele destacou 10 milagres que o Senhor Jesus realizou, 10 sinais ou milagres que Jesus realizou, demonstrando a sua autoridade perante os homens. Destes 10, eu separei em 3 grupos, dando essa separação foi de acordo com a ênfase dada aos milagres e às pessoas. O primeiro desse grupo fala sobre graça aos rejeitados. E este grupo de milagres está no capítulo 8 de Mateus, no versículo 1 até o 17. E a primeira deste grupo de rejeitados é aquele leproso. A lepra é uma doença até hoje. Hoje ela é chamada de hanseníase, mas ela é uma doença terrível, ela é muito contagiosa. Ela vai degradando toda a pessoa. Na época ali de Jesus, eles eram colocados de lado. Haviam locais específicos para esses leprosos ficarem. E eles não podiam se aproximar. Quando eles iam chegando perto de alguém, por algum motivo, ele gritava para que as pessoas se afastassem. E aquele leproso chega ali perto do Senhor Jesus, e Jesus o toca e o cura. Que maravilhoso! Graça àquele rejeitado, a graça de Jesus derramada sobre aquele rejeitado. O segundo grupo é sobre o criado do centurião. Vejam bem, um servo já era rejeitado na sociedade judaica. Sendo servo de um gentil, de um centurião romano, piorou. E aquele centurião chega preocupado com seu servo, já havia ouvido falar alguns ensinos e milagres de Jesus, chega ali e diz: Senhor, tem misericórdia, cura o meu servo. E Jesus fala para ele: eu vou até sua casa. E aquele centurião: não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor der uma ordem aqui, eu tenho certeza que o meu servo será curado. E Jesus, ele ficou muito feliz, maravilhado pela fé que aquele homem gentil estava demonstrando ali. E falou: pode ir, seu criado está curado. Alguém rejeitado, um grupo de rejeitado, tinha 2 motivos para a rejeição e ali ele foi curado. O terceiro é a sogra de Pedro. Não ria por ela ser uma sogra. A gente às vezes, pensa que ela é rejeitada por ser sogra, não. A sociedade judaica, ela rejeitava, ela colocava em segundo plano a mulher. E uma mulher mais idosa, então, era mais rejeitada ainda. E ela estava ali acamada, eles foram para a casa dela. Ao chegarem lá, ela estava acamada, doente, com uma febre muito alta. E Jesus, pegando-a pela mão, a curou imediatamente. E ela se levantou e colocou-se ali para servir o Senhor Jesus. Que bênção ter o Senhor Jesus ali naquele momento no lar. O segundo grupo que nós destacamos segundo a ênfase que foi dada seria Jesus, através dos milagres, levou paz aos atribulados. Bem,
primeiro grupo que estava atribuladíssimo eram as pessoas que estavam. Jesus disse: olha, vamos atravessar o mar, vamos para o outro lado. Chegando no meio do mar, eis que uma fortíssima tempestade os assolava. Mas o Senhor Jesus dormia. Foram até ele: Senhor, a gente vai morrer. Aí Jesus, com um gesto e algumas palavras: cala-te, aquieta-te. Imediatamente fez-se bonança. E aqueles homens que estavam atribulados, medrosos, com medo ali porque iam morrer, acalmaram-se e ficaram até maravilhados. Quem é este que até os ventos e a tempestade obedece? A fúria do mar parou, trazendo paz para todos os navegantes. Chegando lá do outro lado, Jesus leva a paz para uma comunidade, uma cidade atribulada. Haviam 2 endemoniados que aterrorizavam as pessoas daquela vila, daquela comunidade, daquela cidade. Eram endemoniados muito, assim, eles levavam muito medo, eles eram muito ferozes. E Jesus trouxe paz, restaurando aqueles homens, as suas famílias, a sua vida normal. Jesus ali estava levando paz para aqueles 2 homens, para que toda a cidade tivesse paz. Bem, não foi muito bem recebido, porque eles se preocuparam mais com as manadas, né, de porcos. Mas, fechando parênteses, isto foi outra coisa. E a terceira pessoa ali atribulada era exatamente um paralítico na cidade de Cafarnaum. Jesus saiu daquela comunidade que ele havia deixado paz, levou e agora estava levando paz para a consciência daquele homem. Jesus ali o curou, levando paz. Levanta e anda. É até o nosso texto áureo, né? Levanta, teus pecados estão perdoados. Imediatamente aquele homem se levantou e foi curado. O pessoal ficou um tanto quanto revoltado, enfim, mas é bem do ser humano. Começava a haver então uma certa oposição ao Senhor Jesus, exatamente porque eles estavam não aceitavam aqueles ensinos. Bom, este grupo encontra-se ali no capítulo 8 de Mateus, dos versos 23 até o 34, e no capítulo 9, dos versos 1 até o 8, ok? Se você mantém a sua Bíblia aberta aí, no caso de você ter, para estar acompanhando. O terceiro grupo que se encontra, que nós damos a ênfase, é a restauração aos devastados. Estes milagres encontram-se descritos em Mateus no capítulo 9. Já estamos no capítulo 9, dos versos 20 até o verso 33. Mateus capítulo 9, dos versos 20 ao 33, restauração aos devastados. E o primeiro milagre, nós colocamos o título de uma esperança desfeita. Aquela mulher com fluxo de sangue, 12 anos, aquela mulher sofrendo
aquela mulher sofrendo com aquela... Era ela... Poderia até colocá-la no grupo dos rejeitados. Mas ela ia nos médicos com uma esperança tão grande. E ali Jesus restaura a sua saúde, curando-a por completo. A partir daquele dia, que maravilha! Ela pensando, se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, e foi curada. Jesus até pediu uma prova da fé e depois disse, vá, a tua fé te curou. Que maravilha! E ficaram maravilhados todos que estavam ali. Mas, enquanto estava a caminho, que Jesus curou aquela mulher, porque Jairo havia pedido que o Senhor Jesus fosse até sua casa, porque a sua filha, criança, ainda estava morta. Um lar devastado. Jesus chega ali naquele lar e havia um alvoroço, né? Mateus, ele descreve isso. E é interessante, né? Jesus não precisa ter nada disso. A menina dorme. E eles começaram a rir. E Jesus então vai, pede para todos saírem. Fica ali o Jesus, 3 apóstolos e o casal, os pais da menina. E Jesus a restaura para ele. Um lar devastado pela morte de uma filha. É muito difícil isso, mas Jesus restaura aquele lar, trazendo de volta, ressuscitando aquela criança. E ali mais alguns milagres que o Senhor Jesus opera quando ele cura 2 cegos. Aí Jesus passando, indo para outro lugar, depois a casa de Lázaro, aí Jesus passando 2 cegos. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. E vão atrás, e Jesus então os cura. Toca nos seus olhos e os cura. E o terceiro é quando levam a Jesus um endemoniado, que aquele demônio que o possuía o deixava mudo, e o Senhor Jesus restaura também aquela vida, tirando aquele demônio, expulsando aquele demônio e fazendo com que aquele rapaz voltasse a falar. Amados, é interessante que há alguns interlúdios entre os milagres, na continuidade do milagre, e o primeiro interlúdio que nós vamos destacar nestes capítulos é que se encontra em Mateus, no capítulo 8, dos versos 18 até o verso 22, quando alguém chega e diz, Senhor, eu vou te seguir. E Jesus fala, olha, para me seguir precisa pagar o preço. Não é fácil. E ele fala, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem nenhum lugar para encostar sua cabeça. Você quer me seguir? É necessário pagar o preço. E o segundo, ensino, assim são interlúdios que Jesus faz, dando ensino aos discípulos que estavam em muito ali. Chega alguém e diz, Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero enterrar meu pai. Eu sei que você já deve ter ouvido falar, se não ouviu ainda, vai ouvir agora, que o pai daquele rapaz não estava para morrer. Porém, ele queria ficar ao lado do pai até que ele primeiro morresse e que aí ele fosse enterrar o pai para então conseguir seguir, né? Ir e seguir Jesus. E Jesus disse, não, você tem que dar prioridade ao discipulado. Se você ficar aqui, mas com seu coração preso lá, ou se você ficar lá querendo ficar aqui, não.
dê prioridade. Para um discípulo do Senhor Jesus, é necessário dar prioridades. 2 interlúdios que Jesus ensina para os seus discípulos. Preciso pagar o preço e é preciso dar prioridade. O segundo interlúdio que Jesus faz está em Mateus, no capítulo 9, dos versos 9 até o 17. São algumas imagens a respeito do ministério de Jesus. A primeira imagem que Jesus passa é que ele é um médico. Então ele diz que não são as pessoas que não estão doentes, os sãos que precisam de médico, não. Quem precisa de médico do evangelho puro, para curar as doenças da alma, do espírito. Quem precisa de médico são aqueles que estão doentes. Esta é uma imagem que o Senhor Jesus passa. Amados, quantas pessoas até hoje se encontram doentes de alma, doentes espirituais, carecendo do médico, do remédio que é o Senhor Jesus. A outra figura que ele fala a respeito de si e dando exemplo ali a respeito do que é ser discípulo, são quando os discípulos de João vão até Jesus e perguntam: Senhor, João pede para que a gente jejue várias vezes, faça jejum várias vezes, e Jesus ali fala: olha, existem momentos que não é preciso fazer jejum. Jesus ensinando seus discípulos. Eu dou o exemplo sobre o noivo. Quando o noivo está, não é preciso, mas quando o noivo for tirado, aí sim é necessário fazer o jejum. Então Jesus ali estava dizendo que ele é um noivo e que ele está junto com a igreja, ali naquele momento ensinando os seus discípulos. A terceira figura que o Senhor Jesus fala é a respeito das boas novas, que é como se fosse um novo tecido, um novo pano. É um pano de fundo para a salvação. E ali Jesus diz a respeito de tradições, a respeito de ensinos que era passado e que agora não eram mais necessários. Eu estou trazendo o evangelho, as boas novas, mas são novas. Não dá para ficar colocando remendo velho em tecido novo, porque você vai perder o tecido vai se romper. E da mesma forma, a quarta e última figura que o Senhor usa é sobre os odres, que eram feitos para que o vinho fermentasse. E o Senhor Jesus diz que não dá para colocar vinho novo em odre que já foi usado, em odre velho, porque ele vai se romper. Ele já fermentou o vinho, ele não pode mais ser usado. Então, não adianta trazer coisas novas usando hábitos velhos, tanto na parte do pano como na parte aqui do vinho. Vinho novo, odre novo, pano novo, remendos com panos novos. É isso que Jesus está, neste interlúdio deste capítulo, ensinando a respeito para aquele que quer segui-lo. Chegamos à conclusão. E o verso que eu vou destacar para essa conclusão encontra-se em Mateus, no capítulo 9, no verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando, vejam aí o destaque é meu, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Amados, Jesus percorreu todos os locais onde era possível ele percorrer.
curou, ensinou, pregou, mas ele via muita carência, tanto de ensino, como das boas novas, ou como de cura. Por isso ele pede para que os seus discípulos roguem ao Senhor que mande obreiros. Amados, hoje, ainda hoje, há carência de obreiros. Precisamos, como igreja, orar para que o Senhor levante homens e mulheres, obreiros de um modo geral, para estar ensinando, para estar pregando e para estar levando cura para aqueles que estão doentes. Para que a gente encerre esta lição a respeito dos capítulos 8 e 9 de Mateus, o que eu gostaria que você marcasse muito fundo em seu coração: Deus é bom o tempo todo. Nós vimos no exemplo que Jesus deu para todos aqueles que estavam seguindo. Deus não está apenas preocupado com a nossa vida lá no futuro, lá na eternidade. Deus está preocupado com a nossa vida aqui, agora. Deus é bom o tempo todo. Hoje em sua vida. Deus foi bom ontem ou no passado com você. Deus é bom aqui, agora com você. E Deus será bom, com certeza, tenha fé, o tempo todo com você. Que Deus maravilhoso, cheio de graça, bondade e misericórdia, esteja conosco no restante deste dia, durante esta semana e durante todos os dias das nossas vidas. Que Deus nos abençoe e até a próxima videoaula, se Deus assim nos permitir. Amém.